Bem, gente, bom dia. Esse mês, nosso tema, Um Povo por Todos os Povos, nosso mês de missões, a gente conversou sobre vários temas, várias coisas, o que implica ser um povo sobre todos os povos. E falar sobre missões, semana passada, a gente teve a presença do Caê, da Missão Mais. Ele ministrou também lá na congregação, e no finalzinho do culto na congregação, eu estava conversando com ele, e ele me falou que a missão, enfim, as missões vão para várias igrejas, a Mais faz isso, Portas Abertas, enfim, Crossover, tantas outras missões, vão falando das causas que cada uma trabalha em várias igrejas. E ele me falou que não é tão difícil assim de achar igrejas que a igreja se espanta em saber que existe cristão perseguido. Não é se espantar pela quantidade, mas é se espantar em saber que tem. Porque muitas vezes a gente se recolhe na nossa fé, nas nossas igrejas e nas nossas comunidades, e a gente esquece que tem irmãos não tão longe da gente assim, que na mesma fé que a gente tem sofrido. Obrigado, mano. Isso é um pouco chocante de saber. E essa semana eu estava conversando com os meninos aí na quinta-feira, que parte de muitas igrejas no nosso país tem abandonado essa ideia das missões por diversas razões, mas também para que a igreja, o templo, o quadradinho dela ali, o cercadinho dela fique cheio. E que deixar de falar de missões, para muitas igrejas hoje, significa perder dinheiro, perder gente, perder público. E é o contrário do que a palavra nos diz. É o contrário do que o próprio Jesus vai ensinar e ensinou para os discípulos, como a gente viu esse mês. Com o Alisson, a gente viu a importância de evangelizar e de saber que a ressurreição de Jesus, ela é real, histórica, e que é o evangelho que transforma vidas. No segundo domingo, a gente viu que cada um de nós precisamos ser verdadeiras testemunhas do Senhor, e de conhecer e viver a mensagem do reino, como Atos 1 vai falar para nós. Depois, com o pastor Joel, a gente viu que é necessário que a gente se envolva na causa do evangelho, e esse envolvimento ele não é só um envolvimento financeiro, mas ele é um envolvimento total da vida. É a participação do evangelho que o apóstolo Paulo vai falar para a igreja de Filipos. É estar envolvido, é trazer a perseguição, é trazer a tribulação, é trazer a causa do sofrimento dos nossos irmãos para dentro da nossa igreja, e não ficar espantado em saber. Isso pode e tem que espantar o nosso coração mesmo, mas isso tem que gerar em nós paixão, amor, oração, entrega pela vida dos nossos irmãos que têm sofrido. E semana passada com o Caê a gente viu as características de uma igreja missional, e que é uma igreja que desfruta de uma plena comunhão, e que está envolvida no serviço diário, comum da vida, como a gente viu em Atos 6, as pessoas, parte da comunidade que não estava recebendo as doações, mas também dos apóstolos decidirem que eles vão se dedicar ao ensino da palavra, e que um serviço não é mais importante que o outro, mas tudo faz parte do reino de Deus. É de olhar para quem precisa, de olhar para os necessitados, mas é de saber que o ensino, ele precisa ser um ensino de acordo com as Escrituras. É muito interessante que o próprio apóstolo Paulo vai falar isso em 1 Coríntios 15, vai falar isso também em 1 Coríntios 11, e o apóstolo Pedro fala isso nas suas cartas, de ensinar aquilo que foi passado para eles. E hoje a gente vai ver o texto talvez mais importante e conhecido sobre missões, a grande comissão de Mateus. Então já convido a igreja a abrir a sua Bíblia lá em Mateus 28, a gente vai ler do versículo 16 ao 20.
E hoje entender o que significa então ser um povo por todos os povos. O que isso tem a ver? Por que falar de missões é algo bíblico? Porque se envolver com a causa do Evangelho, pregando esse Evangelho que transforma vidas, sendo uma testemunha fiel e diária do reino de Deus, se envolvendo com a causa do Evangelho e sendo uma igreja missional, porque tudo isso é bíblico. Você já sabe a resposta, e essa é a conclusão já do sermão, né? Porque é o mandamento de Deus, que é a ordem do próprio Jesus Cristo. Mas o que isso implica para mim e para você? Então diz assim a palavra: os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus então, aproximando-se deles, falou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Amém? Que a palavra então possa falar aos nossos corações nessa manhã, que a gente se concentre naquilo que Deus tem para nós. Amém? Muito bem. Esse tema, a grande comissão, ele é um tema muito importante. E quem estava no módulo de estudo bíblico com o pastor Antônio Renato Gusso, nesse ano, em março, foi em março, né? Foi em março. E viu que ele nos deu uma dica para você estudar os evangelhos, que é, se uma passagem aparece repetidas vezes nos evangelhos, quer dizer que esse tema é importante, não é verdade? E a grande comissão, ela aparece nos 4 evangelhos. Então, se ela aparece nos 4 evangelhos, é porque é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Durante muito tempo na história da teologia, aí você tem o pastor Joel, o pastor Lucas, o pastor Hort, para te ajudar a entender isso. Depois do culto você procura eles. Hoje só está o Joel aqui, então, bom, procura o Joel aí, ele tira as dúvidas com você, tá bom? Esse é o negócio. O texto de João, está lá em João 20, João 21, ele não era muito considerado ali como essa parte da grande comissão, mas mais recentemente os teólogos têm incluído esse texto também. E a grande comissão, ela aparece também em Atos, que foi o primeiro texto que a gente meditou nesse mês lá de Atos 1. Então é um tema muito importante. Aquilo que Jesus vai ensinar, o último ensinamento de Jesus antes de subir aos céus para os seus discípulos. E cada dos 4 evangelhos e Atos 1 vai dar perspectivas diferentes. A gente não vai ver todas as perspectivas, senão, né, a gente ficaria aí a tarde inteira, né? Tem almoço daqui a pouco, aquela coisa toda, né? E aí dessas 5 nas perspectivas dos evangelhos e de Atos, aí você procura o Joel ali e ele te explica detalhadamente cada uma das, tá bom? Hoje a gente vai focar em Mateus. Já que ele não quer, entendeu? Você marca o horário aí, tá bom? E essa ideia de uma missão dada por Jesus, por Deus, ela é presente desde o Antigo Testamento. Só para te dar uma base teórica e teológica disso. Lá em Gênesis 12, você conhece esse texto, é o chamado de Abraão, né? Para que a partir dele, de todas as famílias da terra serão benditas. Lá em Isaías também, uma profecia sobre que todos os povos da terra vão subir aos montes. Isso está lá em Isaías 2, do 1 ao 5, né? Subir ao monte de Deus, do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos. E lá em Jonas 1, semana que vem, começa aí também, né, pastor João? Não perca aí, ó, série de estudos em Jonas, a partir de semana que vem aí, tá bom? Também está lá, né? Jonas 1, versículo 2, Deus fala para Jonas: vai e pregue a cidade de Nínive. Você sabe um pouco da história, ele foge e tudo mais, e a partir de semana que vem a gente vai ver que isso tem a ver também com missões e com Jonas e com a gente e tudo mais. Mas tudo isso quer dizer, desde o Antigo Testamento, que Deus, ele é um Deus que ele está em missão e que ele forma no seu povo gente para outros povos. Jonas foi chamado a pregar para uma das nações mais perigosas da época dele.
E é uma das pregações mais preguiçosas que tem na Bíblia. Não sei se você já leu, né? E ainda assim é uma pregação que converte os corações, porque é a palavra do próprio Deus. É o Senhor que age nessa missão. E no Novo Testamento tudo isso envolve aquilo que a igreja vai se formar. O próprio Jesus, o tempo todo, anunciando da vinda do reino de Deus. E ele deixa muito claro que, né, nas 4 comissões, nos 4 evangelhos e em Atos, aquilo que é necessário que a igreja faça. E aqui a gente vai ver hoje que a pregação, ela se envolve, ela está debaixo de uma outra característica, que é o fazer discípulos. A pregação do evangelho, ela é uma parte do ser discípulo. E se a gente quer entender então o que é ser um povo por todos os povos, a gente precisa entender o que é ser um discípulo de Jesus. E essa missão, e ser um discípulo, estar em missão, significa que a gente não pode estar parado, mas que a gente tem que estar envolvido, como a gente viu nesses 3 domingos anteriores. E estar em missão e ser um discípulo de Jesus significa que a gente não faz essa missão sozinho. Primeiro, porque a gente tem um Deus que age e um Deus que está em missão. E segundo, porque a gente é um povo. E ser um povo significa que você não é um povo sozinho, mas que você partilha dessa missão, você partilha dessa fé e desse amor, dessa mensagem com gente, com pessoas que estão do teu lado no banco agora, com gente que vem de outros lugares do mundo, e com pessoas que a gente nem conhece, nem sabe o nome e a identidade dessas pessoas, que estão em outros lugares do mundo, que falam outros idiomas, que têm outras cores de cabelo e de pele, têm outras idades, mas que ainda assim, como eu e você, são chamados a anunciar dessas verdades de Jesus Cristo e pelo mundo fazer discípulos. É isso que significa ser um povo por todos os povos. A grande comissão, ela aponta para essa internacionalização da mensagem. Todas as nações. Não é uma mensagem exclusivista. Por isso que se uma igreja, ela desconsidera isso, ela está desconsiderando uma grande parte do que é ser igreja. Por isso que se a gente se espanta e não sabe que existem cristãos que sofrem por causa da fé, se a gente esquece de enviar, de sustentar, de ir pregando o evangelho por todas as nações, a gente está descumprindo não só uma doutrina da igreja, não só um ensino que os pastores nos falam, mas a gente está desconsiderando, a gente está indo contra o mandamento do próprio Senhor Jesus. Então, ser um povo por todos os povos é saber que eu e você temos um chamado a cumprir, e onde a gente estiver, das formas que a gente estiver e ser, nas nossas rotinas diárias da vida, é estar em missão, diariamente, constantemente. Mas vamos lá, o versículo 16 e 17, ele vai falar, depois de Jesus ressurreto, que Jesus combinou com os discípulos para eles estarem em um lugar, na Galileia, muito provavelmente, né, porque a Galileia era a residência de boa parte dos discípulos, e eles vão para lá, e quando eles veem Jesus, boa parte desses discípulos adoram a Jesus, agora ressurreto, com o corpo glorificado, mas alguns vão duvidar, e aqui também a gente não vai se deter muito essas questões, o pastor João tira as dúvidas depois,
pode ter relação, e essa palavra dúvida não é necessariamente uma incredulidade, mas uma hesitação do que era isso, de quem que Jesus era. E aí vai rolar todo um estudo sobre o que era, quem duvidou. Se eram os 11, você lembra? Judas já tinha, né, saído aqui da história. Quem duvidou? Se eram os 11, se eram aqueles 500 que Paulo comenta em 1 Coríntios 15, que também estavam por perto ali. É consenso dos teólogos que nesse momento aqui é onde Jesus se aparece também para os 500, que Paulo vai citar. E que inclusive, quando Paulo escreve 1 Coríntios, muitos estavam vivos, que é mais uma prova do porquê Jesus ressuscitou verdadeiramente. Era quase Paulo dando a dica, né? Está com dúvida de que Jesus ressuscitou de verdade? Pergunta para o seu Joaquim da esquina ali de baixo, ali, que ele viu Jesus, cara. Pergunta para a Dona Maria ali que ela viu Jesus. Porque na época do primeiro século, o testemunho oral, o relato oral, ele era algo de extrema importância. Tanto que nos versículos antes, no versículo de Mateus 28, do 11 ao 15, é os judeus comprando os guardas para falar que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Porque se eles fossem questionados, eles falarem isso, mas eles tiveram que ser subornados para isso. De tamanha importância que era o relato oral. E os discípulos, a gente sabe na história, como Atos vai falar, e enfim, que a galera perdia a vida pela mensagem de que Jesus era o Messias e que ele veio, morreu e ressuscitou. E é nessa verdade que a gente tem que descansar no nosso coração, de que esse Senhor, Ele tá vivo, e do seu alto trono governa toda a história, governa as nossas vidas, independentemente das circunstâncias que a gente esteja passando. E diferente desses que duvidaram, como Lucas começa Atos, as provas inquestionáveis de que Jesus ressuscitou. Mas o que importa é a gente entender que, independentemente do que tem acontecido e o que pode acontecer com as nossas vidas, e quando a gente lê que alguns adoraram e alguns duvidaram, é entender também, irmãos, que a nossa vida com Jesus, ela é uma vida que está em constante transformação. A gente não pode ter a ideia de que os apóstolos, os discípulos, quando viram Jesus ressurreto, automaticamente, magicamente foram transformados em seres espirituais, super sábios, que saíam quase que levitando pela terra e pregando da mensagem do Evangelho. Eles ainda tinham dúvidas. E em Atos vai falar, né, que eles perguntaram para Jesus: será que é agora que o reino vai ser restaurado? E depois, quando Jesus sobe aos céus, eles ficam olhando para cima como meio bobo, e os anjos falam: rapaziada, agora começou, mano. Por que vocês estão olhando para cima? Agora tem que fazer. Agora vocês têm que ir começar em Jerusalém, depois ir para a Judéia, depois na Samaria e por todos os confins da terra. Agora bora lá, vamos pôr a mão na massa. Então a vida em Cristo, ela é uma vida de constante transformação. O principal ponto aqui é isso, não é saber sobre as qualidades dos discípulos, saber que eles eram pessoas com uma eloquência muito boa, com uma retórica excelente, com uma didática que comovia multidões. Pedro e João foram presos e os caras falaram: esses caras eram os ignorantes e agora estão falando com tanta autoridade. Porque essa autoridade não vem da gente, essa autoridade vem do Espírito Santo, e de uma autoridade que transforma corações dispostos a serem transformados pelo Espírito Santo. Por isso que a ênfase que Mateus vai dar nesse texto não é tanto o ir, né, o vão, mas é o fazer discípulos. Porque antes da gente pensar que temos o chamado de pregar o Evangelho, como está em Marcos,
ou aqui em Mateus, de fazer discípulos, eu e você precisamos ser discípulos de Jesus. Eu e você precisamos entender o que significa isso. Para sermos um povo por todos os povos, precisamos entender o nosso lugar como discípulos radicais de Cristo Jesus. Discípulos que realmente têm a sua vida entregue e depositada em Cristo. O ir, o pregar, o ensinar e o batizar perde o sentido quando não é feito o discipulado. Ninguém permanece quando não é acompanhado. Nenhuma vida em Jesus, ela é caminhada sozinha, mas ela é caminhada sempre em comunidade. Ela é sempre caminhada por um povo. Então, o fazer discípulos é o ponto central aqui. É o ponto central de ser um povo. A ação primária é fazer os discípulos. A ação secundária é o ir, batizar e ensinar. E aí é aqui que está a grande questão. Grande questão dos nossos dias e de boa parte das igrejas que a gente tem por aí. Muita gente concentrada num lugar, mas poucos corações transformados pelo Espírito Santo. A gente vê muito ajuntamento, muito engajamento em comunidades e igrejas gigantescas, mas pouco quebrantamento à palavra. A gente vê diversos movimentos que falam que temos que mudar de vida e transformar o jeito de ser homem e mulher e sei lá o quê. Mas movimentos que pregam mudança que não envolve um quebrantamento e uma entrega total da vida ao senhorio de Cristo Jesus. É de movimentos que conciliam e acham que é pelos nossos esforços, que se cumprir rituais ali você vai conseguir. E o que a palavra nos diz, que um discípulo de Jesus é aquele que não sabe de nada, mas é aquele que tem a sua vida rendida a Jesus. Isso que é ser um povo por todos os povos, é ter os nossos corações e as nossas vidas rendidas a Jesus. A gente pode ver um monte de igreja cheia de pessoas, mas vazias desse amor a Deus. Um monte de gente que busca a Deus por aquilo que Deus pode dar para a pessoa, mas não pela pessoa de Jesus. Não por quem Jesus é. E a gente vê aqui em Mateus que ensinar e ser discípulo é ensinar o que Jesus falou. Não as nossas ideias, não as nossas opiniões, mas sim a mensagem que transforma vidas, a mensagem de Jesus. Então por isso a gente vai ver 5 marcas do que é ser um discípulo de Cristo. E o interessante aqui também, que se fazer discípulo é o ponto central do que Mateus está colocando aqui. Ele dá ênfase também que fazer discípulo envolve uma integralidade, uma totalidade de coisas. Você vê que a palavra toda, ela é repetida 3 vezes aqui. Toda autoridade, todas as nações e todas as coisas que tenho ordenado. Então a gente vai ver que essas 5 marcas de ser um discípulo de Jesus envolve a integralidade da vida. E envolve a integralidade, a totalidade do nosso Senhor Jesus. Então a primeira marca de um verdadeiro discípulo de Jesus é reconhecer a autoridade de Cristo. Olha lá o que diz o versículo 18. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Aqui Jesus falando isso depois da ressurreição não significa que antes da ressurreição ele não tinha toda a autoridade. Mas aqui ele só está reafirmando e confirmando que ele é o Senhor soberano sobre todas as coisas, e que não há nenhum milímetro do universo, como o Kuyper vai falar, que não esteja debaixo do controle de Jesus. E isso é um refrigério para mim e para você, irmão.
que independentemente daquilo que a gente esteja passando, das nossas alegrias e dos nossos choros, da nossa dor, do nosso luto, existe um Senhor soberano por detrás. Existe um Senhor em que reside nele toda a autoridade. E é esse Senhor que diz para você que você é um discípulo. É esse Senhor que diz para você que você é um filho amado. É esse Senhor que nos comissiona, o Senhor soberano de todo o universo. É debaixo daquele que sujeitou todas as coisas e que nada deixou de fora do seu domínio, como está lá em Hebreus 2, que as nossas vidas estão. É esse Deus que prestamos culto, um Senhor soberano. E é Ele que nos dá força para caminharmos. Hoje a dama ministrou o louvor falando disso. Não é um Deus pequeno, irmãos. Não é um Deus fraco. Mas é o Senhor sobre tudo. Amém? E pensa que isso foi dito num momento em que, pouco tempo depois, muitos cristãos perdiam a sua vida. Como ainda perdem. Como os amigos de Daniel, quando o rei Nabucodonosor construiu a estátua e falou que tinham que toda a nação se curvar diante da estátua. E os 3 jovens se levantaram e falaram: a gente não se curva, porque só existe um Deus. Será que teríamos a coragem de se levantar e não se curvar às estátuas do nosso tempo? Aos imperadores do nosso tempo? Em Cristo a gente tem força para isso. É pelo Espírito Santo que a gente consegue isso. É por causa de quem Jesus é que nós devemos chamar todas as pessoas de todas as nações a crerem nele e em mais ninguém. Existem hoje muitas vozes, muitas autoridades pelo mundo. E que muitas vezes isso tem contaminado e entrado nas igrejas. Mas o que a Bíblia nos chama a atenção é que só há um Senhor. Só há um Deus em que toda a autoridade reside. A gente chama as pessoas a crerem nesse Deus e em mais ninguém para que elas deixem, e nós temos que fazer esse esforço também. Deixar as suas convicções, as suas ideias, os seus falsos deuses, as suas ideologias, tudo aquilo que diz que é contrário ao senhorio de Cristo Jesus. É sujeitar as nossas vidas a essa autoridade. Como a gente viu nas cartas de Apocalipse, é o Senhor que anda diante dos 7 candelabros. É o Senhor que tem as chaves das portas do inferno nas mãos e que o inferno não prevalece diante do seu povo. É a esse Deus que servimos. Amém? A segunda marca, então, de um discípulo verdadeiro de Jesus é ser um discípulo. E o que isso significa para nós? A palavra discípulo, ela dá a ideia de alguém que segue um mestre, de alguém que ouve um mestre, daquele que acompanha alguém com autoridade e com ensino. E era muito comum no sistema de ensino do povo de Israel ter essa ligação próxima, íntima do mestre com o seu discípulo. E esse é um desafio grande, né? Quem trabalha em escola sabe disso, né? Sempre é falado para os professores que parte do ensino é criar vínculo com o seu aluno, né? E aí é difícil, irmão. Essa semana eu estava dando aula, uma turma de 60 adolescentes de 17 anos, né? Aí você imagina, né? Como é que você cria vínculo com os animais que joga truco na sala de aula, né? Como é que você, entendeu? Joga truco com eles, né? Esquece a aula, né? Vai lá. Mas já joguei também, né? Pode isso, pastor? Tá gravando, não pode falar essas coisas, né? Ixi, lascou para o meu lado agora. Mas no ensino de Israel era esse vínculo que o discipulador, o mestre, ele não era só alguém que detinha o conhecimento e que despejava para o seu discípulo, mas era alguém que com a sua vida dava os exemplos daquilo que era ensinado. Isso por todo o Antigo Testamento é assim.
Aqui, o ensino para o judeu, ele não era só decora a tabuadinha, decora os versículos, mas é demonstrado com a vida. Isso já significa para mim e para você, que para que a gente seja um discípulo de Jesus, a gente tem que olhar para a vida de Cristo. E a gente só consegue saber e olhar para a vida de Cristo pela palavra dele. A gente não tem que olhar para outras coisas. Os nossos pastores aqui na igreja, a função deles, ou parte da função deles, é nos guiar nesse caminho de olhar para Cristo Jesus. Porque eles também são discípulos do mesmo Mestre, do mesmo Senhor. Então, ser um discípulo é aquele que, como a dama falou de João 10, é aquele que ouve as palavras do bom pastor e as segue. E que não escuta palavras de outras coisas, a não ser daquele que tem autoridade. E não há um discípulo de Cristo que não tenha o seu coração transformado e guiado pelo Espírito Santo. A gente acabou de cantar: vem Senhor Jesus e vem Espírito Santo. Aqueles que têm sede, aqueles que necessitam, aqueles que sabem que estão perdidos, é a esses aí que Jesus vai chamar de discípulo. Ser discípulo de Cristo tem muito mais a ver sobre a verdade dele do que uma opinião e do que um gosto pessoal da pessoa. C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, que se você não leu, irmãos, recomendo que você leia, porque é um livro muito bom, né, que fala várias ideias dos fundamentos da nossa fé. Ele vai dizer que o Evangelho, ele não veio para educar pessoas selvagens. Eu acho legal essa imagem que o C.S. Lewis traz. Mas o Evangelho, ele veio para criar uma nova espécie de pessoas. A conversão, a nossa entrega, o ser um discípulo, não é ajustar os nossos valores. Que muitas vezes, eu já falei isso, provavelmente você já falou isso também. Tem aquela pessoa que a gente conhece, que ela faz tudo certinho, só falta ter Jesus no coração, não é verdade? A gente fala isso. Mas ser um discípulo não tem nada a ver com isso, irmãos. Ter o coração entregue a Jesus não é ajustar os nossos valores. É recalibrar as coisinhas ali da nossa vida e aí, beleza, agora eu sou um discípulo. Mas é uma entrega total de quem a gente é para esse Jesus. Ser um discípulo não é uma reabilitação moral da nossa conduta, mas é uma regeneração completa do nosso espírito. 2 Coríntios 5,17 fala muito bem isso. Se alguém está em Cristo, agora é nova criatura. Todas as coisas antigas se passaram e se fizeram coisas novas. Sem Jesus, irmãos, eu e você, a gente não vale de nada. E a gente continua não valendo depois de Cristo. Só que pela graça dele, a gente é chamado de discípulo, de filho. E amém por isso, glória a Deus por isso, porque não depende de nós. O C.S. Lewis vai continuar no seu livro dizendo que Deus não está interessado em bons cidadãos. E aí pega, porque de fato a gente tem que ser bons cidadãos, não é verdade? A gente tem que cumprir com os nossos deveres, a gente tem que cumprir com a lei do nosso país, porque isso também serve de testemunho. Mas não é por isso que a gente é um discípulo. Não é por fazer essas coisas boas, mas é por ter um coração quebrantado, é por ter um coração regenerado pelo Espírito Santo. Deus, ele está interessado em filhos que escutam o que ele tem para dizer, em vidas que vão ser transformadas, e não em alguém que acha que não precisa de Cristo ou que a sua vida já está correta o suficiente. Então, ser um discípulo de Cristo significa que a gente se entrega total e completamente a esse Jesus. Então, a terceira marca de um discípulo de Cristo, aquele então
que ouve as palavras do bom pastor, aquele que está sujeito à autoridade desse Deus, é também aquele que cumpre a ordem de fazer os discípulos por todas as nações. Onde houver um povo com língua, cultura e etnia, ali o evangelho deve chegar. Jesus vai falar em Mateus 24, que o Filho do Homem só retornará quando gente de todas as etnias ouvirem da mensagem. Então, se Jesus não voltou ainda, irmãos, eu e você temos obrigação de fazer isso. Deus comprou com o sangue de Cristo gente de toda tribo, língua e povo e nação, como está lá em Apocalipse 5. E a gente é chamado, irmãos, para estabelecer comunidades, um povo por todos os povos, de gente que adora o nome de Cristo Jesus, de que odeiam o pecado e que honram a Deus com a sua vida, de tempos em tempos, até Jesus voltar. O cumprimento dessa grande comissão de ir por todas as nações não é medido necessariamente pelas distâncias que a gente pode seguir. Porque tem missionário, irmãos, espalhado por todo o mundo. Ainda tem povos que não foram alcançados pelo Evangelho. E a nossa oração tem que ser que, se Deus quiser nos enviar para lá, que a gente vá em nome de Jesus. Independentemente de quantos anos a gente tenha, de quais sejam as nossas qualificações teológicas e profissionais, e quanto dinheiro a gente tenha no banco. Porque se Deus quiser, irmão, Ele envia. A gente tem inúmeras histórias de missionários que mal sabiam ler ou escrever e que atravessaram o mundo e pregaram o Evangelho. Ou de gente que era erudita e com uma condição financeira boa, que largou tudo para trás para pregar o Evangelho. Mas a nossa oração tem que ser de vidas dispostas a isso. Pode ser que a gente não vá. Pode ser que eu e você a gente fique onde a gente estiver. Mas isso também significa ir por todas as nações. Isso também significa que ser um povo por todos os povos é com o seu vizinho, com o seu parente, com quem está perto de você. Porque Deus te colocou ali para cumprir o chamado de fazer discípulos. Amém por isso? É de estar disposto a tudo isso. Mas é reconhecer também que a necessidade e a urgência da proclamação do Evangelho são necessidades e aquilo que a gente tem que exercer, irmãos. Por isso que uma igreja que não prega a mensagem de Cristo Jesus para fora, ela está desconsiderando uma parte essencial do ser igreja. E a gente tem que louvar a Deus pela nossa igreja, por ser uma igreja que se preocupa com missões. Que por mais que a gente não vá necessariamente, mas a gente tem irmãos que têm disposto da sua vida no campo. Mas e de novo, quem sabe eu e você, a gente tem sido chamado para isso. É dispor então de tudo que a gente tem e tudo que a gente é, para a missão de proclamar o Evangelho, de proclamar a boa nova e de fazer discípulos. É ter uma vida digna do Evangelho, como Paulo vai falar em Filipenses 1. E é entender o nosso papel nessa grande comissão. É de saber que eu e você estamos nos lugares que a gente está, porque Deus nos colocou ali. E é ali que a gente vai fazer os discípulos para a glória e honra do nosso Deus. A quarta marca, então, de um discípulo é que ele não abandona de quem ele prega. A quarta marca é a integração dos novos discípulos à comunidade da fé. E aqui tem duas marcas importantes: o batismo e o ensino. A primeira delas é o batismo. E presta atenção que Mateus vai falar que Jesus disse na grande comissão: é batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na EBD a gente tem visto como o Espírito Santo e a Trindade agem. E a Trindade, ela age por toda a história da Bíblia, irmãos. Desde a criação do mundo até a volta de Cristo. É batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É envolver aqueles que têm chegado às comunidades aquilo que Jesus nos ensinou.
O batismo é esse símbolo de uma vida entregue para Jesus, de uma vida que reconhece a soberania de Cristo, uma vida que está rendida e entregue aos pés de Jesus. Por isso que batizar é parte essencial da igreja também. E voltando aí do meio do ano, começa, né, Alisson? A classe de novos membros e de batismos da nossa igreja. Eu vou fazer um merchan aqui já, da IBD. Então, se você tem um desejo, né, de chegar à nossa igreja, se você conhece alguém que ainda não é batizado, converse com essa pessoa. Você, líder de célula, né, procura o Alisson aí, que vai passar ali as orientações da nossa classe de batismo. Amém? E nos últimos anos, cada vez mais gente tem chegado. E isso é para a glória de Deus, irmãos. Nossa igreja tem crescido. Gente que a gente nem esperava estar aqui. Né, Léo? Para a glória de Deus. Mas a segunda marca, da quarta marca do discípulo, é o ensino. Você entendeu, né? Primeiro é o batismo, agora o segundo é o ensino. E esse ensino, ele vai ter 3 características. Vê que vai dividindo a coisa aí. Vai seguindo. Se ficou na dúvida, tem no YouTube depois. Tá? Então, o ensino é a segunda parte da quarta marca e o ensino tem 3 características. Olha só, coisa boa, né? É professor, né? Você imagina, né? E esse ensino é ensinar o que Jesus mandou. Versículo 19. Vão e façam discípulos de todas as coisas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E ensinar todas as coisas que Jesus ordenou, não se trata de ensinar as doutrinas de homens, opiniões, os legalismos, as tradições mundanas, mas é reconhecer a pessoa de Jesus Cristo por toda a Escritura. É de reconhecer que há um Deus que conduz a história. É de conhecer tudo o que Jesus fez e faz. E aqui é interessante que quando a gente lê lá em Atos 17, li do versículo 10, 11, 12, Paulo está pregando nas cidades e os cristãos em Bereia, ouvindo a mensagem, eles ficavam avaliando aquilo que era ensinado para ver se era condizente com a Escritura. Se aquilo que estava sendo pregado está correto. E esse é um exercício que eu e você temos que fazer. De tudo que a gente ouve, inclusive na nossa igreja. É avaliar se a mensagem que é pregada nos domingos, no sábado nos jovens, na sua célula, naquilo que você ouve durante a semana, ela é validada pela palavra. É confrontar, é falar, não entendi o que você falou. Isso aqui, está dizendo respeito a essa passagem. Porque o ensino daquilo que Jesus ordenou significa ensinar tudo o que Jesus falou. Que é a terceira ênfase do todo aqui. Tudo o que Jesus ensinou. É a gente conhecer o que a palavra diz. De capa a capa, irmãos. De Gênesis a Apocalipse. É saber o que a palavra de Deus nos diz sobre quem Deus é. Para que a gente não dependa, como Paulo vai falar, sendo levado por ventos de doutrinas, mas que a gente seja sólido e maduro no conhecimento de Cristo Jesus. Para que a gente não seja enganado com mensagens estranhas ao Evangelho. Para que a gente valide o que é ensinado também na nossa igreja. Amém? Mas é ensinado também a guardar. E aqui o guardar, ele não envolve só o conhecimento intelectual, mas guardar no coração. É transformação do caráter, da mente e do coração, diariamente diante de Cristo. É deixar que o Espírito Santo molde o nosso caráter e molde as nossas vidas. E a quinta marca, então, para a gente chegar no final, é o discípulo entende que ele não caminha sozinho. Olha só como termina o versículo 20. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Jesus nos garante que estará conosco, não só como alguém distante,
alguém que está conduzindo o seu povo, né, de forma impessoal e indiferente. Mas Ele nos deu o Consolador, o Espírito Santo, que guia os nossos corações. Ele está presente conosco como um Salvador, como um Senhor que cuida. E não importa aquilo que aconteça, à medida que a gente caminhe, esse Deus estará conosco. Saber que Jesus estará com a gente significa saber que a gente tem a certeza, o prestígio e o poder da eterna presença de Jesus conosco. E a nossa igreja tem caminhado, irmãos, e tem confirmado a presença de Jesus diariamente. Mesmo nas lutas, mesmo nas alegrias, a gente tem a certeza de que a gente não está sozinho. A gente não está sozinho porque tem esse Deus que está conosco, mas a gente tem a certeza também de que nós somos um povo que se importa e que se cuida uns dos outros. E que se a gente tem a presença constante de Jesus no nosso meio, nós somos convocados a ir e fazer discípulos pelo mundo. Então, para a gente encerrar, a grande comissão, irmãos, ela não é o fim em si mesmo. Ela é o início da história aqui. Ela é um meio para um fim. E esse fim é saber que no futuro haverá a presença de gente de todas as tribos, línguas e nações adorando a esse Rei, a esse Senhor soberano de todas as coisas. Ou como John Piper escreveu, o fim não é as missões, o fim é a adoração. As missões existem para que seja chegado a esse fim. Missões existem porque não há adoração. Ou em outras palavras, quando a grande comissão for cumprida com fidelidade bíblica, com honestidade e por gente que caminha debaixo da autoridade de Cristo, por verdadeiros discípulos desse Deus, todas as nações o adorarão por toda a eternidade. E olha que fim bonito, irmãos. Saber que passaremos a eternidade adorando a esse Deus, o Senhor soberano sobre tudo. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar?